Amados do Senhor Jesus, mais uma pílula aqui para o coração de vocês. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amados, o Senhor está falando nesta noite, em nossos corações, quais são os pensamentos que devemos ter em nossa vida. Por quê? Esses pensamentos, eles vão ditar os meus resultados. Por quê? Porque esses pensamentos vão gerar comportamentos, porque antes do comportamento, na verdade, é sentimento. Então, se eu penso de forma verdadeira, se eu penso naquilo que é verdadeiro, dificilmente a mentira vai fazer parte da minha vida, dos meus pensamentos. Pelo contrário, a mentira, ela precisa sair de cena quando a verdade chega, assim como a escuridão. Quando a luz chega, a escuridão vai embora. Porque não há como misturar aquilo que é santo e aquilo que é profano. Da mesma forma, não tem como misturar a verdade com a mentira, gente. Precisa buscar ser verdadeiro. Por quê? Quando eu adoto na minha vida esses tipos de pensamentos, como o Senhor está falando na sua palavra, eu começo a me relacionar com Deus de uma forma mais íntima. Então, por que que o Senhor fala, por exemplo, lá em Provérbios capítulo 23, versículo 4? Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Então, quando eu começo a pensar de uma forma diferente, eu começo a agir de forma diferente. Exemplo. Poxa, se os meus pensamentos começam a ser injustos, agir, que seja no meu trabalho, na minha família, com as pessoas de forma injusta, esse tipo de pensamento começa a nortear minha mente e eu começo a alimentar esses pensamentos, porque tem um detalhe aqui. O problema não é você pensar, é você alimentar esses pensamentos. Então, quando eu começo a alimentar esses pensamentos, como voltando lá para o exemplo das pessoas, se isso começa a fazer parte da minha vida, então isso vai começar a gerar comportamentos, ou melhor, vão começar a gerar sentimentos e comportamento. Então, quando a palavra diz, como eu falei para vocês, que assim como tu pensas no teu coração, tu és, então isso começa a me formar. Isso começa a gerar em mim uma mudança de identidade. Porque a identidade é aquilo que somos. Então, pô, se eu estou agindo de forma, se eu sou verdadeiro, se todos os dias eu busco ser justo e começo de alguma forma, em algum determinado momento da minha vida, se eu começo a alimentar os pensamentos ruins, como por exemplo, pensamento de mentira, né? Pensamento de injustiça, pensamento de impureza, e eu começo a alimentar esses pensamentos, eu começo a me tornar essa pessoa. Isso é muito sério, porque não é que estamos imunes a esses pensamentos, não é nada disso. Infelizmente, estamos sujeitos a isso por conta do pecado, né? A caída do homem, a queda do homem, perdão, gerou em nós essa fragilidade. Mas o sacrifício de Cristo gerou em nossas vidas salvação. Então hoje, eu e você estamos no tempo da graça. Estamos no tempo do Espírito Santo. Para discernir o homem sobre pecado, justiça e juízo. Então, quando eu começo a pensar de uma forma injusta, de uma forma mentirosa, de uma forma impura, e se o Espírito Santo que habita em mim começa a mostrar sinais, começa a despertar em nós a consciência que isso não tem parte com Deus. Poxa, eu quero fazer uma sociedade com alguém, quero fazer uma parceria com alguém, abrir um negócio junto com alguém. Então, eu estou pensando em fulano de tal. Só que eu não tive a disposição e a consciência de avaliar o comportamento dessa pessoa. Eu simplesmente fiz um negócio com ele porque é um cara super inteligente. Só que eu não avaliei que ele é um adúltero, por exemplo. Então, poxa, como é que eu vou? Qual é a pergunta que
devemos fazer quando estamos buscando traçar um caminho de justiça, de verdade e de pureza? Eu preciso entender, opa, peraí, se eu fazer negócio com fulano, fulano não tem as características que eu tenho. Então não tem justiça nessa pessoa, não tem pureza e não tem verdade. Porque, por exemplo, gente, adúltero. Se uma pessoa continua nesse pecado, se ele tem a capacidade de continuar traindo a sua esposa ou seu marido, como é que eu vou fechar negócio com uma pessoa dessa? Ou você acha que ele não vai te trair? Se você puxa para o seu time alguém que tem esse comportamento, porque é uma questão comportamental, eu não estou falando aqui que vamos ser perfeitos, que não vamos sentir essa vontade. Não é isso. Vontade vamos sentir sim, tá? Todos nós aqui. Não tem ninguém imune, mas existe pessoas que querem ter um compromisso com Deus. Quando eu falo compromisso com Deus, é compromisso com a verdade, com a pureza, com a justiça. Então, quando eu busco fazer negócio com essa pessoa, é lógico que ele vai me trair. Se ele está traindo uma pessoa que dorme do seu lado, por que comigo vai ser diferente? Que eu sou simplesmente um sócio para ele. Isso é um dos exemplos. Então, quer fazer negócio, quer fazer uma aliança, faça com quem tem o mesmo alinhamento. Wilson, o que que isso tem a ver com a palavra do Senhor, com a pílula do Senhor? É porque ele está falando aqui, olha, precisa que os pensamentos, verdade, justiça, pureza, faça parte da sua vida. Só que para fazer parte da minha vida, eu preciso desenvolver isso todos os dias. Então, quando eu busco pessoas que têm o mesmo comportamento, isso vai me ajudar muito nos meus pensamentos. Se eu começo a conversar, desenvolver relacionamento com pessoas que têm o mesmo comportamento de pureza, de justiça, de verdade, eu vou começar a alimentar os meus pensamentos dessas verdades. Quando eu começo a me relacionar, se caso eu comece a me relacionar com pessoas que têm um comportamento de injustiça, de mentira, de impureza, eu vou me tornar isso, gente. Porque somos a média das pessoas que nos relacionamos. Então, essa atenção, esse cuidado é preciso. Eu estou falando aqui quais são os comportamentos que o Senhor está falando em nossos corações que que devem fazer parte dos nossos pensamentos. E uma das formas de ajudar a desenvolvermos ou continuarmos a pensar de uma forma justa, de uma forma verdadeira e de uma forma pura, é quando eu trago para a minha realidade, para o meu ecossistema, pessoas que pensam semelhantes, que têm o mesmo, que buscam viver o mesmo estilo de vida. Por quê? Viver com Deus é um estilo de vida. Eu que escolho. Só que eu preciso fazer uma escolha hoje na minha vida. Andar com Deus ou andar distante do Senhor ou junto com o Senhor. Isso não significa que eu não vou relacionar com pessoas que têm um comportamento diferente. Não é isso. Eu estou falando de relacionamento íntimo. Exemplo, um casamento, uma amizade de levar para casa, um sócio. Então são pessoas que vão construir, que precisam ter uma intimidade com a gente, para a gente poder construir esse elo. Então não vai ser qualquer pessoa que eu vou trazer para a minha vida. Por quê? Porque se eu quero me tornar uma pessoa cada dia melhor, eu preciso me relacionar com pessoas semelhantes ou esteja num nível superior ao meu. Então, meu irmão, e isso vai influenciar nos meus pensamentos. Se eu estou me relacionando com uma pessoa mais que tem um nível de relacionamento com Deus superior ao meu, é lógico que eu vou começar a subir o meu nível de relacionamento com Deus. Por quê? Porque a gente vive de modelagem. A gente tende a modelar as pessoas. E normalmente modelamos aquelas pessoas mais próximas. Então, quando eu busco me relacionar de uma forma mais íntima com Deus, se o meu objetivo, propósito é esse, então eu preciso, um dos pontos, mudar os meus pensamentos e outro, selecionar, ser seletivo nas amizades. Eu não estou falando de amizade em trabalho, porque isso eu posso, dificilmente eu vou conseguir ser seletivo. Por quê? Porque não sou eu que dito as regras de quais são as pessoas que, que vão trabalhar comigo. Mas
para quem eu vou levar para minha casa, sim, esse sou eu que determino. E aí quem faz uma escolha é você. Por isso que hoje tem muitos movimentos, né? Isso ajuda muito. Por quê? Porque nesses movimentos a gente consegue resgatar pessoas que buscam ter o mesmo comportamento e também pessoas que buscam ter a mesma conduta e o mesmo nível de responsabilidade e de compromisso com o reino de Deus. Então, meus irmãos, que nesta noite possamos desenvolver, caso você ainda não conseguiu desenvolver, então busque desenvolver esse relacionamento com Deus. E você que já desenvolveu, busque intensificar esse relacionamento com o Senhor. Porque quanto mais eu me relaciono com Deus, mais próximo eu estou do seu reino. E salvação é isso. A salvação é relacionamento com Deus. Não é eu colocar, por exemplo, eu que sou cristão evangélico, não é colocar uma Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja todos os dias. Tem pessoas que têm esse comportamento, não critico. Se está te ajudando, irmão, continua. Só que reino de Deus vai muito além disso. O Senhor fala o id. O id quer dizer, eu preciso levar a palavra do Senhor, a mensagem do reino. E levar a mensagem do reino não é apenas pregar. Pregar é uma das formas de levar o reino de Deus. O principal é a minha conduta. E a minha conduta, ela é definida pelos meus pensamentos. Então, meu irmão, que possamos analisar a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor todos os dias, para nos tornarmos pessoas melhores. Porque se o Senhor deixou a sua palavra, é exatamente para isso, para sermos melhores, para buscarmos o seu reino todos os dias, para sermos íntimos dele. Porque esse é o propósito do Senhor, de mandar o seu Espírito Santo, de enviar seu Espírito Santo sobre a nossa vida, para nos conduzir aos céus. Sim, ao seu reino. O Senhor chama eu e você nesta noite para isso, para fazer parte da sua, do seu reinado, melhor dizendo, do reinado do Senhor Jesus. Ele chama eu e você e para isso, meu irmão, precisamos fazer algumas mudanças na nossa vida. E mudanças são necessárias. Tá? Precisamos mudar muitas coisas às vezes. Tem coisa que precisamos, dependendo da consciência, do nível de consciência que temos, se queremos mudar de fase, às vezes é necessário de mudar de endereço. Às vezes é necessário mudar de relacionamento. Relacionamento que eu falo, às vezes é amigo. O único relacionamento que eu não posso mudar é de esposa, de esposo. Se eu estou casado, meu irmão, busca treinar, busca desenvolver habilidades, busca mudar o teu comportamento para que essa pessoa que você tanto deseja que mude, comece a mudar, porque gera mudança. Se aquela pessoa começa a enxergar, ou melhor, se você começa a mudar o teu comportamento com aquela pessoa, tornando-se uma pessoa melhor cada dia, essa pessoa vai começar a enxergar isso e vai começar a dizer, poxa, eu também consigo ser melhor. Essa pessoa está tão diferente, vai chamar a atenção. Então você avança de fase, essa pessoa que está ao teu lado, no caso o teu cônjuge, vai ser obrigada a avançar de fase também. Então, pense nisso. Porque a proposta desses vídeos, Pílula do Reino, é resgatar pessoas, é levar o reino de Deus. Eu sou apenas um instrumento para levar o reino do Senhor. Porque se no passado eu tivesse escutado a mensagem do reino, se eu tivesse me preocupado em buscar a mensagem do Senhor Jesus, o meu nível de erro seria muito menor. Muito menor. Em todas as áreas. Profissional, amorosa, espiritual, principalmente. Porque às vezes o grande problema é a ignorância. A mensagem do Senhor, a palavra do Senhor diz que o que leva à destruição do seu povo é exatamente a ignorância. Não lembro agora qual é o capítulo e o versículo, qual é o livro, né, que fala sobre, mas é exatamente isso. A ignorância destrói a nossa vida.
Quando eu conheço a palavra do Senhor, ela me traz libertação. Sim, ela liberta. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o único que pode libertar o homem. É o único que pode transformar o homem. Só que isso eu preciso escolher. Eu preciso tomar minha decisão de mudar. Então, que possamos nesta noite tomar consciência. O que é que eu preciso melhorar, Senhor? Me ajuda. Me ajuda a buscar melhorar em alguma área da minha vida. Ou em todas as áreas. Que seja na minha parte física, poxa, eu estou acima do peso, preciso fazer exercício, preciso ter uma alimentação mais saudável. Poxa, mas aí na área espiritual, caramba, preciso me aproximar mais de Deus. Como? Procurando a igreja? Meu irmão, eu te aconselho, não de imediato procurar uma igreja, porque igreja não significa a salvação. Eu te aconselho a buscar o reino de Deus, a palavra do Senhor. Isso sim vai te trazer salvação. Mas o ir às igrejas é um papel fundamental na sociedade e na nossa vida. Eu digo isso porque a igreja me ajudou muito e me ajuda muito. Hoje eu faço parte de um movimento na igreja. Então, de buscar transformar pessoas, mas não é ela que vai trazer a salvação para a minha vida. É Jesus Cristo. Então, o que eu quero dizer com isso? A tua intimidade com Deus não depende de pastor, não depende de igreja, não depende de padre. Não depende de ninguém. Só depende de você. Exatamente. Só depende de você. Por quê? Porque o véu foi rasgado. E relacionamento com Deus é direto com Ele através de Jesus Cristo. Aí sim. Quer se relacionar com Deus? Quer ter uma aproximação com o Senhor? Quer fazer parte do reinado de Deus? Jesus Cristo. Ele diz na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá em João fala isso. Caminho, Jesus. Verdade é Jesus. E a vida. Então eu não dependo mais de ninguém, gente. É isso que precisamos às vezes colocar na nossa mente. Jesus Cristo é o único que pode trazer salvação para a minha vida. Eu no passado pensava meio diferente disso. Eu pensava que era alguém que poderia de alguma forma me levar a Deus. Não, não é alguém, irmãos. É Deus. O próprio Pai entregou seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não fala de mais ninguém, a não ser Jesus Cristo. E é esse Jesus Cristo que eu anuncio nesta noite para você. Clame a Ele, na sua casa. Feche os olhos. Se puder se ajoelhar, se ajoelhe. E clame, Senhor. Eu peço perdão diante dos meus erros. E peço que a tua misericórdia me alcance. Eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Eu quero ter um compromisso com o teu reino. Eu quero fazer parte desse movimento, Senhor. Então é isso que Deus chama eu e você nesta noite. Para fazermos parte de um reinado que não é deste mundo, irmãos. Precisamos buscar entender cada dia, desenvolver cada dia, exatamente essa mentalidade, que o reino de Deus não se resume neste mundo. Faz parte. Wilson, o que é que faz parte deste mundo? O reino de Deus, sim. Por quê? Exemplo. Prosperidade, que muitas vezes a gente acha que é dinheiro. Não. Prosperidade é ter uma vida saudável. Felicidade num casamento, na criação de filhos. Ter um patrimônio para poder ter uma vida confortável. Utilizar o meu recurso para ajudar outras pessoas. Então, isto é reino de Deus. Principalmente quando eu cuido da minha casa. Amados, você que é casado, você homem, que tem sua esposa, seus filhos, você é o responsável pelo equilíbrio da sua família. Não, mas é Deus. Você começa por você. Você que tem que cuidar da sua esposa, de seus filhos, enquanto que são menores, lógico. Quando o seu filho crescer, então ele vai cuidar da vida dele.
Da mesma forma, sua filha, enfim. Mas você é o responsável pelo equilíbrio, repito, pela estabilidade do teu casamento. Eu não entendia isso. A palavra de Deus nos revela isso. Qual é o nosso papel de macho, nosso papel de homem? Somos a força, amado. Nós, homens, somos a força. Precisamos suportar as dores deste mundo e trazer um conforto e ser uma fortaleza para a nossa família. É fácil isso? Não, mas com a ajuda do Senhor Jesus na nossa vida, conseguimos. Se ainda não conseguiu, você vai conseguir. Porque você vai começar a despertar a consciência da sua responsabilidade como pai, como esposo, como filho. Então, isso é o reino de Deus. Por isso que precisamos nos aprofundar cada dia mais na palavra do Senhor, no reino de Deus, que é Jesus Cristo, para termos uma responsabilidade com nós, com a nossa família, com a nossa casa, porque isso é reino. E quando tiver tudo bem, quer dizer, quando tiver em equilíbrio a minha família, aí sim eu vou começar a transbordar na vida de outras pessoas. Porque se eu esqueço da minha família e dou atenção a outras pessoas, eu não sou digno do Senhor. Isso diz, irmãos. Aquele que abandona o seu lar, abandonar, eu não estou falando fisicamente. Às vezes eu moro com a minha esposa, moro com meus filhos, mas eu abandonei eles, porque eu não dou atenção suficiente à minha esposa, a meus filhos. Eu não dou o cuidado que preciso dar, a provisão que eu preciso dar. Então, precisamos nos posicionar. E a palavra de Deus, nesta noite, é para isso. É para mudarmos a nossa forma de pensar, para que possamos mudar os nossos resultados. E os resultados não é apenas financeiro, é na família, é na criação de filhos, é no transbordo, quer dizer, é abençoar outras pessoas de forma emocional, espiritual. Se você conseguir na área financeira também, conseguir ajudar as pessoas. Então, meu irmão, que possamos ter essa consciência nesta noite. Buscarmos o reino de Deus. Em nome de Jesus.